A paz do Senhor Jesus, jovens, teens, o dia do Senhor está chegando. Que bom que você está aqui comigo. Quero te convidar para fazer uma oração. Como eu disse, o dia do Senhor está chegando. E nesse momento, você pode orar comigo? Vamos orar? Vamos convidar a pessoa mais importante dessa aula, que é o nosso Senhor Jesus, o Espírito de Deus, que Ele possa falar no nosso coração, através da palavra dEle, comunicar, iluminar as nossas vidas. A palavra do Senhor, em Salmo 119, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a palavra ilumine o nosso ser, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Amém? Vamos pedir ao Senhor, que é dono desta palavra, Ele é a palavra, que Ele venha iluminar o nosso coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta aula. Te agradecemos, Pai, que mesmo virtualmente nós estamos aqui reunidos entre irmãos e unidos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, pelo Teu santo nome, Senhor. E convidamos o Senhor a ministrar em nosso coração. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Ilumina, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. A Tua palavra é alimento para as nossas vidas, é luz para o nosso caminho, Senhor, é força e poder. A Tua palavra é força e poder. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, conduza-nos neste estudo, Senhor. Aprenderemos mais da Tua palavra, mas traga a revelação do Teu Espírito a nós, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você está aí com a sua Bíblia? Nós chegamos na lição 10. Que bênção! Olha a nossa revista. Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Eu achei essa capa muito bonita, né? Parece uma pintura impressionista. Olha, muito, muito bonita. E na lição 10 nós faremos o estudo de Sofonias, o livro de Sofonias. Que nome bonito, né? Diferente. Me lembra a música. Sofonias. E tem como complementação o título da nossa aula, Sofonias, o dia do juízo está chegando. Olha, se vocês tivessem um carro, eu ia dizer, olha, coloca o cinto de segurança. O dia do juízo está chegando. É um livro que fala sobre a justiça de Deus. E este é um atributo de Deus. É um atributo, é uma característica do nosso Deus. O nosso Deus é justo. E também, esse livro fala sobre outro atributo de Deus. O amor. Nós temos um Deus justo e um Deus amoroso. Então nós falaremos aí, mas se segura aí firme. Segura na sua Bíblia. Vamos lá, vamos abrir em Sofonias. Esse livro tem 3 capítulos. E esse livro tem umas peculiaridades muito interessantes para nós. Parece, eu abri aqui a minha Bíblia, na NVI, parece que eu estou abrindo um jornal. Mas sabe aquele jornal comprometido com a verdade? Então, parece que são notícias do nosso tempo. E aí, eu quero convidá-los a fazer a leitura de algumas passagens do livro de Sofonias. Sofonias 1. Quero ler com vocês o inicinho. A primeira parte do livro, onde nós teremos um panorama aí, uma perspectiva do escritor, né? Do profeta Sofonias. Vamos lá. Primeiro capítulo, versículo 1 diz: Palavra do Senhor que veio a Sofonias,
filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Nessa primeira parte do livro, a gente já conhece um pouco da genealogia de Sofonias. A palavra Sofonias significa Deus esconde. Olha que interessante. Aquele que foi escondido. Aquele que está escondido. Sofonias, aquele que estava escondido. E ele começa o livro dele dizendo a genealogia de si próprio. Então ele diz de que lugar ele veio, né? Então ele é de Judá. Ele aponta aí para algumas pessoas importantes, porque estas pessoas elas fazem parte da realeza de Judá, até chegar ao rei Ezequias. Ao rei Ezequias. Então ele pertence à família real. Então nós temos um profeta que provavelmente tinha acesso ao palácio, acesso às pessoas, né, que moravam ali no palácio, e ele fala do rei vigente, que é o rei Josias, um rei importante para nós lembrarmos, né? Um rei que foi proclamado rei criança e que em alguns anos do seu reinado ele propõe uma mudança no palácio, uma mudança cultural, espiritual, comportamental do seu reino, porque as pessoas haviam esquecido de Deus. Então Sofonias, quando profetiza, havia passado 5 reinados, que na verdade 5 décadas, de uma má governança, de homens maus, de pessoas que esqueceram do Senhor, esqueceram dos preceitos do Senhor. Eles haviam esquecido de Deus. E Josias, 5 reinados. E Josias, ele vai... nós tínhamos o reinado dos ímpios, Manassés e Amon, e esses reis, eles foram maus. Só alguns pecados para que vocês entendam como que era a geração anterior ao de Josias. Um reinado de idolatria, de assassinatos de profetas, de corrupção judiciária e religiosa, paganismo, apostasia e sincretismo religioso. Então nós temos aí uma desordem espiritual, uma desordem social antes do rei Josias. E o rei Josias vai fazer uma reforma no reino. Ele encontra as escrituras de Moisés. O rei Josias destrói todos os templos e estátuas pagãs, os cultos pagãos. Ele também proclama a Páscoa, que não era mais celebrada. Então Josias traz uma reforma muito importante para Judá. Só que Sofonias, provavelmente, ele viveu nesta época e provavelmente ele profetizou antes desta reforma. Então nós temos o juízo sendo trazido por Sofonias neste reinado. Sofonias, inclusive, é contemporâneo a Jeremias. Então a gente tem esses profetas, e esse profeta é um profeta que significa o Senhor esconde. O Senhor esconde. E ele apareceu aqui para a gente com 3 capítulos impressionantes. Uma coisa interessante, é dividido em 3 partes este livro, e é um livro poético. No original ele foi escrito de forma poética, são poesias. Isso muito me anima, né? Eu acho a grandeza, a beleza do nosso Deus. O Senhor Deus profetizando
poeticamente para as nações. Uma palavra dura, sim, é uma palavra de juízo, mas ao mesmo tempo a beleza do nosso Deus. Vamos lá. A primeira parte, então, do livro de Sofonias fala sobre o juízo do Senhor sobre a terra. E nessa primeira parte nós temos diversas vezes o profeta dizendo o dia do Senhor, o dia do Senhor. Vá comigo no capítulo 1, versículo 7, para que a gente leia aí algumas partes que tem essa passagem, né? Essa expressão. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei. Então a gente tem o dia do Senhor, o dia do sacrifício do Senhor. No versículo 14, o grande dia do Senhor. E diz o seguinte no 14, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritaram. No versículo 18 diz, nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. Capítulo 2, versículo 2, a parte final do versículo diz, a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Versículo 3, no finalzinho do versículo 3, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então precisamos entender, o profeta repete diversas vezes o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Então ele anuncia, ele começa o livro anunciando esse dia, o dia da ira, o dia do Senhor. E o que significa isso? O dia do Senhor, ele aponta para o juízo, o dia que Deus derrama justiça sobre a terra. E esse dia do Senhor também tem dois apontamentos. Um primeiro era um apontamento de um juízo, daquela dispensação, daquela situação para aquele povo, e estava anunciando ali a escravidão de Judá, porque Israel já havia sido dispersada sobre a terra, havia sido ali destruído, cativo. Agora era a vez de Jerusalém, de Judá, o reino de Judá. Eles eram divididos em dois reinos. E este reino também sofreria um juízo. E aqui está anunciando a Babilônia, né? No capítulo 2, o profeta faz uma referência à Babilônia. E aí a gente tem esse dia do Senhor que viria sobre a nação. Mas, ao mesmo tempo, alguns versículos apontam para o grande dia do Senhor, o dia do juízo final, o dia do juízo sobre todas as nações. Este dia que eu disse que eu comecei a nossa aula dizendo, o dia do Senhor está chegando. Sobre este dia. Então o profeta falava de situações para aquela época, para os seus contemporâneos, mas também fala sobre mim, sobre você, sobre a nossa época, sobre o dia do Senhor que está chegando, o juízo do Senhor sobre todas as nações. Quero ler com vocês, né, o inicinho, o versículo 2 diz o seguinte, destruirei todas as coisas na face da terra, palavras do Senhor. Destruirei tantos os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. E farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. E aqui aponta para um juízo final, um juízo para todas as nações, todos os homens, todos os animais. Um juízo até mesmo diferente do juízo de Noé. Que no juízo de Noé nem os peixes foram poupados, mas neste juízo nem os peixes serão poupados, nem a natureza.
E por quê? E por quê? Né? E por que esse juízo? Queria que você lesse comigo, caminhasse no capítulo 1, quando ele diz o seguinte, lá no versículo 10. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto das portas dos peixes, lamentos no novo distrito, estrondos nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa. Nessa parte, ele aponta para a desolação dos homens. Mas, nesse capítulo 1, o profeta diz, vocês são homens maus. Vocês que têm profanado o templo do Senhor. Vocês que têm adorado a Baal. Que são idólatras e sacerdotes. Que prostram diante de Moloque. Que olham os exércitos das estrelas, apontando para a astrologia, vocês que desviaram seu coração do Senhor. Apontando então para homens que estavam ali adorando outros deuses. Uma prostituição no coração. Uma idolatria. Apontando para alguns deuses específicos, como Baal, o deus da fertilidade, como Moloque, o deus da prosperidade, né? Os homens faziam sacrifícios de filhos para Moloque. Baal era o deus da chuva, que eles pediam, oravam para que houvesse chuva. As estrelas, os astros, né? O sol, a lua, as estrelas, eles adoravam os seres celestiais, né? Os astros, e apontando para diversas idolatrias desse povo. E essas idolatrias, elas estavam sempre voltadas para um interesse próprio. Era para fertilidade, era para riqueza, era para construir reinos, apontava para uma ganância. Então, Deus estava olhando e dizendo, chegará, a riqueza deles será saqueada e demolida. Então, apontando para essas riquezas que eles estavam preocupados, a correria do dia a dia que eles queriam era ganhar e ganhar e ganhar e esqueciam do Senhor. Esqueciam do Senhor. Um versículo que me chamou muita atenção é o versículo 12, que diz assim, nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecidos, deixado com seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Olha isso, apontando para aquelas pessoas de Senhor, o Senhor, mas olha quantos anos se passaram, eu não tenho visto o Senhor. Deus não faz nem bem nem mal. Que Deus? Deus o quê? Eles estavam questionando Deus, que Deus, ele não faz nada. E Deus está olhando, Olha a situação desse povo. E no capítulo 1, ele fala sobre esse povo era corajoso mesmo, Giovana. Maranata, irmã Marisa, ora vem o Senhor Jesus. E ele disse, olha, nesse dia haverá aflição e angústia, sofrimento e ruína, trevas e escuridão, nuvens e negridão, dias de toques de trombeta, gritos de guerra contra esta cidade, e trarei aflição sobre os homens. Sabe quando vai enchendo, a gota d'água, está enchendo essa água, está enchendo. E aponta para Deus paciente, porque os homens ali, eles eram homens maus, décadas de maldade. E eles ainda diziam, mas Deus não faz nem bem nem mal. Que Deus? No capítulo 2, no inicinho, ele diz uma coisa para nós, para mim, para você, para aquele povo. Lá no versículo 3,
ele diz o seguinte: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Apontando que mesmo diante daquele juízo, haveria remanescentes, haveriam aqueles que permaneceriam firmes, diante da maldade do mundo, dos homens que dizem: que Deus é esse que você serve? Que Deus que está deixando, olha como está essa terra, olha os nossos governantes, olha as injustiças, que Deus é esse que tem vindo? Essas pessoas estão questionando. Mas o Senhor, o profeta nos exorta, através da palavra: busquem ao Senhor, todos vocês humildes, busquem a justiça, busquem a humildade. É tempo de buscarmos ao Senhor. Jovem, é tempo de buscar o Senhor. É tempo não de olharmos os jornais apenas, mas de buscarmos o nosso Deus. Ele tem visto todas as coisas. Lá em Mateus 24:14 diz o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Portanto, vigiem. Não sabemos que dia virá o seu Senhor. Que dia será o dia da ira do Senhor? Existe um juízo vindouro. Na nossa parte 2 da apostila, diz o seguinte: o juízo vindouro. Tem uma pergunta para nós: como estamos prestando o nosso culto a Deus? Como estamos prestando o nosso culto a Deus? O culto desses homens era um culto misturado. Era um culto misturado. Eles iam até o templo, sacrificavam, depois eles iam até Baal. Eles iam até o templo, depois eles iam até Moloque. Eles iam até o templo, depois eles consultavam as estrelas, olhavam os horóscopos. Busquem ao Senhor enquanto podemos achar. Muito bem, Aislan. E aí no capítulo 2, depois que ele inicia, né, o capítulo 2 se inicia com essa busca ao Senhor. Busca ao Senhor mesmo diante desse sofrimento que nós vemos diante da terra. Ele começa a apontar no versículo 2 alguns castigos para algumas nações ao redor de Jerusalém, ao redor de Judá. Um castigo para a Filístia, para Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. E essas cidades, elas estão nos 4 cantos ao redor de Jerusalém. Então eles dizem ao norte, sul, leste, oeste. Então ele está apontando aqui para aos redores de Jerusalém, aos redores de Judá. E cada uma será julgada pelo que elas fizeram. Cada uma. E aí a gente pensa, poxa, o profeta estava julgando as nações que estavam contra Judá, porque eles são povo escolhido de Deus. Então nós também hoje, como igreja, somos escolhidos do Senhor. Graças a Deus, somos mesmo. Mas o juízo não virá sobre nós? Aí vem o capítulo 3, o futuro de Jerusalém. E olha como inicia o capítulo 3. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima de seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, apontando para os governantes. Os seus juízes são lobos vespertinos, que não deixam para a manhã seguinte, apontando para o judiciário. Seus profetas são irresponsáveis e homens traiçoeiros, os religiosos. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei.
No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. No meio dela ainda estava o Senhor. E esses apontando para todas as governanças. Deus, Ele é dono da terra. Deus está acima de todas as nações. Deus ama todos os homens. Ele abençoa todas as nações através de Israel. Ele fez uma aliança com Abraão, porque ele sabia que através de Abraão ele poderia abençoar todas as nações. Qual é a promessa de Deus a Abraão? De ti serão benditas todas as nações. O juízo virá sobre todas as nações. E aqui chega o juízo de Jerusalém. Não seria todas as nações em volta de Jerusalém, a própria Jerusalém. E seria cobrada muito mais dela. Olha que o Senhor diz no capítulo 3:6. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. E disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a minha repreensão, correção, mas vocês não aceitaram. Vocês viram o juízo sobre as nações e mesmo assim vocês não aceitaram correção. E eu derramarei o meu fogo, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha ira. Só que esse fogo que será consumido no dia do Senhor não é um fogo para destruição daqueles que permanecerem fiel. Ele diz no versículo 9, então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Você entendeu que são todos os povos? Você entendeu aí? Que ele vai trazer fogo que purifica lábios daqueles que permanecerem firmes. Firmes. Que culto nós estamos entregando ao Senhor? Como temos buscado a Deus? O mundo é mau, vocês viram? Os príncipes rugem, os juízes são como lobos, os profetas irresponsáveis, os sacerdotes profanam o santuário. Se você prestar atenção, não parece muito diferente do nosso tempo, não. Parece que abriu o jornal. Mas o Senhor diz que Ele quer purificar os nossos lábios, purificar o nosso coração. Ele não quer nos destruir. E Ele faz um convite para mim, para você, como eu disse no começo. Deus é justiça. O profeta Sofonias mostrou o juízo de Deus sobre todas as nações, mas ele também mostra o amor dele. Um atributo de Deus não elimina o outro atributo. Jesus é sempre justo, Deus é sempre justo e Deus é sempre amor. Deus é sempre misericordioso e bondoso. E ele diz algo lá no capítulo 14. Cante, ó cidade de Sião. Exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o seu coração. O Senhor anulou a sentença contra você. Não tema, ó Sião, não deixem suas mãos enfraquecerem. O Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com seu amor, a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Você está pronto? É em você, é em mim. Ele, Jesus, Ele já está no meio de nós. Nós podemos permanecer fiéis. Deus, Ele não tolera o pecado. Deus não tolera, mas Ele nos exorta para buscarmos o Senhor, que Ele nos renova em seu amor, Ele purifica os nossos lábios, Ele traz amor, bondade, misericórdia.
E diz que todas as nações, naquele tempo, eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, e eu lhes darei honra e louvor, e restaurarei a sua sorte diante dos seus próprios olhos. No final, haverá remanescentes fiéis, que estarão para todos sempre diante de Deus. Em Malaquias, um profeta que ainda estudaremos, diz que nesse dia veremos a diferença entre o justo e o ímpio. E aqueles que permanecem firmes no Senhor, eles se regozijam na presença de Deus. Então, o juízo vem. E o juízo não vem para nos assustar. Ele vem para a gente buscar mais ao Senhor. É tempo de buscar. É tempo de dobrar os nossos joelhos. É tempo de, jovem, atentar o seu coração para o Senhor. Converter os nossos lábios ao Senhor. A nossa vida ao Senhor. Amém? Sofonias, o Senhor esconde. O Senhor esconde. Ele tem nos revelado através da tua palavra. Sofonias estava ali, ó, quietinho, e ele profetizou através de poesia, um juízo sobre Israel, um juízo sobre todas as nações da terra, e misericórdia do Senhor, e misericórdia do Senhor. Shalom, meus queridos, fiquem na paz do Senhor, uma semana abençoada para vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um abraço, um beijo. Deus abençoe.